Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 20 de maio de 2016, sexta-feira. Vamos então ao mercado. Hoje mais um dia de queda no índice, 0,82% de baixa, produzindo o primeiro fechamento, né, abaixo do que seria a cabeça do pivô de baixa. Então agora, tecnicamente, graficamente, nós temos, enfim, uma tendência de baixa no gráfico diário do índice Bovespa. Tá? O mercado tentou um movimento de alta hoje, não conseguiu, fechou próximo da mínima. Pelo gráfico diário, está com cara de mais queda e prosseguindo no movimento de queda. O ponto mais forte, na minha leitura de suporte para os preços, é a zona aqui dos 47 mil pontos, mais ou menos. Tá? Então, temos tecnicamente um sinal verde para operações na ponta vendedora, mas as coisas não são assim tão simples no mercado. Tá? De certa maneira, o mercado já apresenta um movimento de queda e no gráfico intradiário do futuro, o rompimento ainda não ficou claro da zona de suporte. Tá com cara de queda no gráfico diário? Tá com cara de queda no gráfico diário. Se o mercado na segunda-feira conseguir prosseguir nesse movimento de queda, conseguir produzir no gráfico do futuro, que eu vou mostrar já o rompimento do suporte, que ainda é a mínima aqui de maio, tá? Daí provavelmente o mercado acelera de vez para o movimento de alta. Se não acontecer isso, se por acaso o mercado conseguir produzir um movimento de alta na segunda-feira, depende muito de como for aí a movimentação do intraday, mas há chance sim do mercado iniciar um processo de recuperação de alta, né? Mas não seria um ponto para compra tranquilo, no sentido de fazer compra no gráfico diário e segurar. Provavelmente seria para formar aquele cenário que a gente conversou antes, né? Do mercado fazendo um respiro, testando a LT, a rompida, alcançando a média móvel de 21 períodos e oferecendo aí um trade de venda por correção. Mas daí a gente está apenas supondo um possível cenário. Tá? Para as coisas ficarem mais claras, vamos direto aqui para o gráfico do índice futuro. Aqui a gente tem um mini índice. Percebam que no fechamento de hoje a gente não teve ainda o rompimento que seria o pivô de baixa aqui. Tá? Vamos para o intraday. E vamos para o intraday nos 60 minutos. Tá? O cenário é esse. Tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui para a gente conseguir ver onde é que foi o nosso fechamento ontem. O nosso fechamento ontem era aqui. Tá? Então a gente ainda estava dentro de um zigue-zague descendente. Eu alertei, se não foi aqui, foi na Last Live, me perdoe, eu estou fazendo muitas transmissões, me perco nelas, mas eu alertava o fato de que a gente deve olhar o gráfico do índice aqui nos 60 minutos. A gente prossegue dentro de um zigue-zague descendente, estávamos até o fechamento de ontem, provavelmente o teste da média móvel de 21 períodos, poderia então levar a retomada do movimento de queda para então romper esse fundo aqui, confirmando o rompimento desta mínima aqui, que é bastante importante. Tá? O desenrolar do mercado hoje foi esse: o mercado abriu em alta, virou e veio caindo e fechou exatamente em cima de novo dessa zona de suporte, mantendo então o padrão de zigue-zague descendente. A gente só pode acreditar numa recuperação dos preços, o movimento de alta, independente se isso for só para fazer um respiro no gráfico diário para a gente voltar a cair ou para, enfim, marcar um fundo mais longo. A gente só deve acreditar nisso no momento que a gente conseguir ver no gráfico de 60 minutos um zigue-zague ascendente. Então a gente está um pouco distante disso, né? Por enquanto o mercado segue bem direcionado para a queda. No gráfico de 15 minutos, isso foi o que nós tivemos hoje. O mercado iniciou o dia com uma movimentação altista, deu para pegar até umas operaçõezinhas aí na primeira hora do futuro. Se desenhou aqui um cenário de primeiro movimento, houve a tentativa de rompimento e o mercado não rompeu, né? E a partir daí a gente começou um movimento de queda que se intensificou a partir do rompimento do suporte do gap e da média móvel de inferior. Repare como os preços batem esse patamar, tentam subir, não conseguem com essas sombras superiores e daí o mercado faz esse candle aqui, rompendo essa zona de suporte, entrando no vazio do gap, tivemos o fechamento do gap, rompimento da linha d'água e a partir daí
o mercado continua um movimento de queda até o finalzinho do pregão. Ok? Então, fechamos em cima do suporte. Tá? Se a gente tivesse mais tempo de pregão, se o pregão estivesse rolando, minha expectativa seria para um movimentozinho de alta, mas nada muito comprável, a não ser que o mercado fizesse realmente um pivô de alta. E o trade mais seguro realmente seria o rompimento desse suporte, que é o que a gente aguarda daí para segunda-feira. No mercado americano, gráfico do Dow Jones teve um movimento tímido de alta hoje, mas que ajuda a reforçar essa zona aqui de suporte. O viés segue sendo baixista, mas nós não tivemos o rompimento ainda desse suporte. Se houver um movimento de alta, provavelmente é para testar a LTB e para testar a média móvel de 21 períodos, né? Então, mantendo aí um cenário que favorece a queda. No S&P 500 futuro, o dia foi um pouquinho mais forte na alta, tá? Fica bem marcado, sim, o suporte aqui por volta de 2028. Havendo um pouquinho mais de movimento de alta, a gente já começa a encontrar os obstáculos da média de 20 períodos e da LTB. Então, nesse gráfico, também segue favorecendo um movimento de queda. O dólar foi o gráfico sem qualquer ajuste, que é o que eu gosto mais do dólar. Nós vimos há 2 pregões atrás o rompimento dessa LTB, o rompimento de um pivôzinho de alta, né? Os preços indo para cima da média móvel de uns períodos e começando a virar lá para cima. Parecia que o dólar ia engatar um movimento de alta, teve até a sinalização de compra na superação na máxima e foi acionada essa compra. E o dólar chegou a subir, só que essa alta ficou até então restrita ao intraday. A gente buscou essa zona de resistência conhecida e o mercado devolveu muito, formando aqui um candle de reversão, né? E o que eu mencionei para vocês ontem, que por mais que a gente tenha tido uma operação de compra aqui, tá? E o stop provavelmente ficaria aqui embaixo, tá? Mesmo não tendo alcançado o stop, o sinal ficou muito feio. É o tipo de cenário onde eu prefiro trazer o stop abaixo da mínima, e esse stop foi acionado hoje, tá? Então, a operação de compra do dólar já teve, na minha leitura, encerramento, tá? Então fica bem marcado agora a faixa aqui dos 3.627 a 3.630 e poucos, 35, com uma zona de resistência, e o rompimento dessa zona que abriria espaço realmente mais significativo para um movimento de alto no dólar, porque a gente estaria rompendo esse retângulo, que agora fica bem claro, tá? O dólar caiu forte hoje, tá? E fica com uma cara de rompimento falso. Esse candle fecha abaixo da mínima do candle que rompeu. Então é bem impossível que o dólar prossiga no movimento de queda, que pode vir buscar de novo então a faixa de 3.458. Hoje no intraday foi um dia bem arrastado de queda. O início do pregão foi mais fácil de operar na ponta vendedora, para quem acompanhou ali no LS Live. Depois disso a gente teve um mercado num movimento arrastado, que no finalzinho do pregão começou a ficar um pouco mais direcional na medida que o mercado ia rompendo essa zona de suporte em gap, tá? Provavelmente se tivesse mais tempo de pregão, tá, o mercado fecharia esse gap vindo buscar a faixa dos 3.500. O viés do dólar no curto prazo é baixista, tá? No médio e até no longo prazo também, mas vai ser tudo pode acontecer no pregão da segunda-feira. Se porventura abrirmos num gap de alta, né, se ele não for grande, se a gente tiver o rompimento da linha d'água para baixo, esse seria provavelmente um ótimo sinal para vendas de day trade. O juro fez um engolfo de baixa ontem, deixando bem clara a resistência aqui em 12.870. A expectativa seria para um movimento de queda que está acontecendo, mas nada com grande amplitude. A gente fica preso dentro dessa consolidação e é necessário a gente ver o rompimento da consolidação ou para baixo ou para cima para a gente poder avaliar operações direcionais. Indo para as ações, a Vale chegou a abrir num gap de alta, testando uma zona aqui de resistência de curtíssimo prazo, né? A linha d'água da semana, média móvel de 9, esses patamares aqui. E tivemos um dia de queda, inclusive com um belo day trade, rompimento de linha d'água. Tá? Na Vale 3 foi mais bonito, bem mais bonito, o rompimento da linha d'água, com aquele candle que marca aquela indecisão antes do acionamento.
O mercado buscou aqui o alvo. E, de qualquer forma, a Vale 3 já estava mais direcionada para queda. Então ela reafirma um cenário baixista. Reparem que na Vale 3 a gente teve, na máxima de hoje, o teste da média móvel de 200, da média móvel de 20 períodos. A gente não está em cima de suporte, a expectativa é que o papel siga caindo em busca dos R$13 na Vale 3. E na Vale 5 o suporte está em 10,30, o mais próximo. A Petrobras abriu num bom gap de alta, deu aí uns 4%, não, exagerei, 2,6%, mas foi um monster gap de qualquer forma, tá? Então, pelo modelo que a gente gosta de usar para monster gap, foi compra na superação da máxima, primeiro candle de 15 minutos, o alvo não foi atingido, apesar da alta de 1,83%, depois a gente foi estopado pela média móvel de 9. Tá? Então, a Petrobras não conseguiu gerar lucro com o monster gap do dia de hoje. Tá? E ela veio caindo e fechou ligeiramente abaixo dos 9, mas não dá para dizer ainda que a gente teve o rompimento dessa zona de suporte. Tá? Não dá para dizer isso ainda. Se ficar mais claro o rompimento, se ela der continuidade de movimento na segunda-feira e fechar abaixo da faixa dessa sombra aqui, provavelmente a Petrobras vai acelerar no movimento de queda em busca do 7,50. A PTR3 também caiu hoje, né? E ficou bem próximo aqui do suporte por volta dos 11,20, R$11, tá? Mas tem um pouquinho mais de espaço para cair. Já temos aqui, né, desde o pregão de ontem, um cenário de pivô de baixa. Esse aqui já mostra o pivô de baixa, mas em cima de uma zona de suporte, o que gera um certo desconforto. Seria importante o rompimento dessa faixa dos 11 para que a Petrobras fique com o caminho livre para o movimento de queda, para buscar a média móvel de 200 aqui em 9,50 e o patamar de suporte próximo aqui a 8,90. Ambev bateu na média móvel de 200 e formou um candlezinho feio. O viés é baixista e o suporte mais significativo está na faixa dos 17,60. No setor de siderurgia, Gerdau teve um dia de dúvida, mas apresentando uma alta. O viés segue sendo baixista. Tá? Esperaria por um pouco mais de queda para se alcançar a faixa aqui próxima a 5,40. Mas a gente já está numa zona aqui que oferece algum suporte a partir de 5,70, né? Esse fundo aqui. Mas o cenário ainda favorece a queda. Goal 4 também favorece a queda, muito mais que a GGBR4. A gente se mantém abaixo dos 2,21, que era suporte, agora tende a ser resistência, e há um caminho livre aqui para o papel cair, se assim quiser. Então, teve uma venda recente aqui, e a orientação é ficar vendido. Claro, já dá para ajustar o stop, mas a gente espera por mais quedas. CSNA segue caindo. O suporte mais próximo está ali no 7 e depois em 6. E a Uzi Minas sinalizou venda ontem pelo rompimento do pivô de baixa. Também caiu hoje e tem espaço ainda para cair. O suporte mais significativo está lá em 1,45. No setor de bancos, Bradesco teve baixo volume hoje, está em cima dessa zona aqui de suporte, não há nada a fazer aí, o rompimento desse patamar de suporte não ficou claro ainda. Tá? Itaú ainda não bateu no suporte, teve um dia de queda, tem um pouquinho mais de espaço até chegar aqui no suporte 29,50. E Banco do Brasil, como esperado, caiu um pouco mais e já se encontra bastante próximo do suporte aqui em torno dos 17,15 até uns 16,80. A expectativa é que o papel mantenha a queda. Os papéis do setor bancário hoje também geraram boas operações de rompimento de linha d'água. Outros ativos que a gente pode comentar, não tem muita coisa hoje, então o farol vai ser curto, sorte de vocês. Chama a atenção Arezzo. A Arezzo deu sinal comprador no pregão do dia 10, desde então vem desenhando aqui um pullback comportado, com diminuição do volume. O candle de ontem deixou bastante claro o teste da antiga resistência e hoje o papel reage com bom movimento de alta e bastante volume. Tá? Então está com uma cara boa, tá, para operações de compra por correção, né, correção de pullback, do tipo pullback, ou
alguém mais prudente pode até buscar a operação pelo rompimento dessa consolidação aqui. Então o cenário continua bastante altista para Arezzo. DIR 3 gerou uma compra mais ou menos na mesma época e gerou stop no pregão do dia 18, né? Então fez um rompimento falso aqui desse retângulo e a expectativa por conta disso seria de queda até se buscar o suporte de 5,55. Esse patamar foi alcançado hoje com muita volatilidade, né? E o papel acabou fechando com um martelete de alta em cima desse patamar de suporte, com bom volume. Até pode ser visto esse ponto aqui como um ponto de entrada na superação da massa, estou abaixo da mínima, mas não sei, eu fico com o pé atrás. Eu prefiro com certeza o cenário da Arezzo. Outro papel que movimentou bastante hoje foi MRV3. Né? Nós vimos a tentativa de MRV3 de romper essa zona aqui, né? Ela não conseguiu. O mercado meio que entendeu como um rompimento falso, o papel veio com força e rompeu para baixo esse patamar. Veio buscar o próximo patamar de suporte aqui em 10,50. Reparem que o candle de hoje pulou completamente o candle de alta de ontem. Isso aqui é um Monster Gap. Monster Gap bem forte. Só que o papel não deu trade por Monster Gap. Né? Quase toda a queda foi num candle só e depois o papel se recuperou. Então não teve a venda para quem busca o primeiro candle de 15 minutos. Está testando então uma zona de suporte, mas o candle ainda não é muito convidativo para a compra não. A expectativa é até que o papel caia um pouco mais. Então a gente ainda aguarda um sinal mais claro de reversão. Esse candle não é suficiente. Elet 3, que nos chamou a atenção, né, recentemente, ela produziu uma boa alta hoje, 7,86%, mas ficou um gráfico bagunçado. Se fosse para operar, a gente chamou a atenção para a Elet 6, ela estava bem mais bonita, né, e ela superou a máxima de ontem, vem fazendo um bom movimento de alta. A entrada na superação máxima de ontem, para mim, era bem agressiva. Eu preferia buscar algum sinal no intraday para me posicionar no papel, mas infelizmente eu não vi nenhum sinal muito forte. Tá? O sinal mais forte que teve foi esse rompendo de primeiro movimento, mas não estava com uma cara tão boa. Teria até dado certo, mas o trade não teria gerado muito ganho. Tá? Expectativa daqui para frente é que a Elet 6 continue esse movimento de alta e firmou muito a faixa aqui dos 11,30 como um suporte bem importante para o papel. A Eletropaulo, por outro lado, ela deixou claro agora o rompimento dessa faixa do 7,25, tá, até uns R$7. E a expectativa é que o papel prossiga no movimento de queda para testar o suportão marcado em janeiro lá em 6,60. O papel se enquadra num cenário de Opening Power Breakdown para segunda-feira. Hoje ofereceu o rompimento de linha d'água. Mills 3 também chama atenção. Também lá no dia 10 gerou uma compra junto com a própria Arezzo. A gente teve um movimento de uns 10% de alta, então foi alcançada a RP, depois disso o papel encerrou a operação, caindo. E agora os preços voltaram aqui para aquela zona de rompimento, por volta aqui dos 4,46, encontraram a média móvel de 20 períodos, uma LTA, e tem um Arami aí, né? E o volume foi bom, reparem, o volume hoje se destaca em relação aos 4 últimos, está acima da média também, então é um papel que está convidativo, assim como a própria Arezzo, para uma operação na ponta compradora na superação da máxima. RADL3, eu chamei a atenção para esse papel ontem. Houve uma compra em RADL3 no dia 12, essa compra sofreu stop ontem, né? E a forma como o papel fechou ontem, né, mantendo esse gap aberto, esse candle sendo sólido, bastante volume e marcando um rompimento falso, esse candle poderia ser um candle de ignição, também um gap de fuga, e a perda mínima detonaria um movimento de queda, provavelmente bem amplo, que valeria a pena até operar na ponta vendedora. No final das contas, a gente não teve acionamento. O papel abriu em gap de alta, fazendo um monster gap também. E nesse caso, a gente teve acionamento e o papel fluiu muito bem para o monster gap, até o encerramento completo da operação pela média móvel de 9, que foi aqui. E eu não vejo mais nada a fazer. O papel ficou meio bagunçado, mas essa reação forte que o papel apresentou na alta, com bom volume, sinaliza que o viés altista se mantém. É como se o mercado tivesse abortado esse sinal de rompimento falso,
ok? Mas eu não vejo uma compra clara na superação da máxima. Essa sombrinha superior não gostei, está ainda abaixo dessa zona, ficou meio bagunçado. SUS B5, nós vimos o papel recentemente sinalizar que havia marcado um fundo aqui que provavelmente faria um movimento de alta, daí o candle do dia 19 ontem não foi nada bonito, o papel chegou a cair hoje, tocou na média móvel de 21 períodos e reagiu de novo, então provavelmente vai ter um movimento meio lateralizado aqui, tá? Mas se a gente tiver os preços operando abaixo da mínima de hoje, da mínima aqui do dia 13, acho que foi dia 13, deixa eu ver, dia 16, perdão, a coisa vai degringolar e provavelmente tem um movimento de queda, então para quem buscou posicionamento tem que ficar muito atento a esse ponto. E se os preços conseguirem romper os 15 para cima, daí provavelmente a gente tem uma alta em busca dos 16,50. Muito bem, pessoal. Então foram esses movimentos que me chamaram mais atenção no pregão de hoje. Espero que as informações aqui tenham sido úteis. Eu vou me despedindo por aqui. Desejo a todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.